A palavra omissão significa deixar de fazer ou de dizer algo. E a omissão nos afasta de Deus e da vontade dele para as nossas vidas. Pois quantas vezes nos encontramos em situações complicadas que poderiam ter sido evitadas por nós mesmos. Muitas vezes, o plano de Deus para a nossa vida e para a vida do irmão não se concretizam devido à nossa própria teimosia e incredulidade. Pois o que podemos perceber nos dias de hoje é que, infelizmente, muitos têm medo de falar a verdade. E eu sei que temos às vezes receio de desagradar alguém, mas nós temos que pensar que, primeiramente, temos o dever de agradar a Deus, e isto é o mais importante. Pois o segredo do fracasso é tentar agradar a todos, e o segredo do sucesso é agradar a Deus. E diante de situações escandalosas de pecado, não podemos ter medo de demonstrar a nossa fé, porque omitir a nossa fé e a palavra de Deus é desrespeitar a soberania do Senhor e ainda contribuir para o pecado. E ser um bom cristão é não fugir da nossa responsabilidade de falar a verdade e espalhar o Evangelho. O mundo precisa de cristãos corajosos e cheios de fé, e não de pessoas que abraçam qualquer opinião e ideologia para poder agradar ao homem. E digo mais, meus irmãos e irmãs, as nossas boas intenções não vão nos justificar diante de Deus se formos omissos e irresponsáveis com aquilo que o Senhor nos confiou. E em Levítico 5, do verso 1, a palavra nos diz assim: se alguém pecar, porque tendo sido testemunha de algo que viu ou soube, não o declarou, sofrerá as consequências da sua iniquidade. E meu irmão e minha irmã, Deus quer que você exerça um papel ativo na sua vida cristã, porque a palavra diz que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em atos. E a palavra também nos diz, em Levítico 19, do verso 17, o seguinte: não guardem ódio contra o seu irmão no coração, antes repreendam com franqueza o seu próximo, para que, por causa dele, não sofram as consequências de um pecado. Ou seja, nós devemos tratar bem as pessoas, mas ao mesmo tempo, não podemos ser cúmplices dos seus pecados, porque senão nós seremos tão culpados quanto o pecador. Devemos sempre detestar o pecado e sempre nos lembrar que a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes espirituais. E também devemos ter sabedoria e saber o momento, o lugar e com quem falamos nossa verdade a respeito de alguém ou de nós mesmos. Além disso, temos que ter em mente e falar sempre a verdade quando a motivação é para a edificação. Porque não podemos também dizer a verdade quando a intenção do coração é má. Mas se for para o bem, temos o dever de agir pelo certo, porque omitir a verdade é decidir fazer parte da mentira. E em Tiago 4,17 diz exatamente isso: pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Portanto, meus irmãos e irmãs, se omitimos uma correção a algum irmão, mostramos que não o amamos. Pois a palavra diz que quem ama corrige e fala coisas que às vezes as pessoas não querem ouvir, mas que é necessário. Mas é preciso deixar claro que não adianta corrigir pelo nosso achismo, e sim
corrigir de acordo com o que diz a palavra de Deus. E todos nós pecamos, mas o problema é quando não se arrependemos do nosso pecado. E quem não se arrepende, um dia sentirá remorso. Pois enquanto o arrependimento leva à vida, porque vem de Deus, o remorso leva à tristeza e à morte. E foi exatamente isso que aconteceu com o traidor Judas Iscariotes, quando ele viu que Jesus foi condenado. E nós devemos seguir o caminho do arrependimento, porque é ele que nos levará a Cristo e a salvação, e não seguir o caminho da dureza do coração, que nos levará ao inferno. E cuidado com a cumplicidade em nome do amor, porque o amor corrige e aconselha, e o único amor verdadeiro é o amor que vem de Deus. Amém? Que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja com todos nós. E eu agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Nós precisamos aprender com a sabedoria que vem de Deus. Precisamos edificar a nossa vida e a vida do próximo. Por isso, é essencial revelarmos a palavra de Deus, para que assim a humanidade possa conhecer o Evangelho. Amém? E eu espero por vocês no próximo vídeo, se essa for a vontade do Pai. Um forte abraço e fiquem com Deus!